Olá pessoal, olá caros colegas que irão prestar o concurso da Polícia Federal. Veja, a gente vai trabalhar com vocês uma sequência de questões, tá, de acordo com o teu edital, onde a gente vai abordar os diversos tópicos. A gente sabe que esse edital da PF ele está bastante extenso, tanto quanto a conteúdo, quanto a parte de questões, né? Que às vezes o edital vem gigante, mas tem lá 5 questãozinhas. Tá? Esse não, esse os caras capricharam. CESP, 36 questões e um conteúdo vasto. Mas dá pra gente cercar, dá pra gente apresentar para o aluno quais são as tendências. E o que eu separei? Só questãozinha, tá? Só questão de acordo com o teu edital. Bem, eu só não posso dizer que são só questões da CESP, porque na verdade tem muito assunto, tem alguns tópicos, né, melhor dizendo, que a CESP nunca explorou. É meio novidade na área de concurso, tá? Mas a gente pegou as questões que a gente tem, adaptou ao estilo CESP para tentar mostrar para você o que seria uma expectativa. Perfeito? Então vamos começar o nosso trabalho de hoje, vendo questões de internet. Acompanha comigo. Olha essa questãozinha. Julgue o próximo item em relação aos conceitos de arquitetura cliente-servidor, que é a base do serviço da internet, inter e intra, a rede interna. Bem, a gente vai ver que esse enunciado aqui, geralmente ele é uma introdução para, na sequência, 2 a 3 questões. Então a gente vai, né? Vamos ganhar tempo, quando for necessário, importante, a gente volta e relê ele, mas de resto a gente vai direto para a questão. A internet foi projetada para ser altamente tolerante a falhas, continuando a transmitir o tráfego, mesmo no caso de ocorrer ataques nucleares em várias partes da rede de computador. Olha só, tá? Veja, a internet ela surgiu com fins militares, onde justamente dentro de algum tipo de ataque, uma base pudesse ainda se comunicar, conversar com outra, ok? Trocar informações. Então, a internet que a gente conhece hoje, que a gente usa, é aquele conjunto de redes, é uma série de redes interligadas de forma global. Mas realmente, o mecanismo dela é que, se uma parte for afetada, isso não atrapalha a rede como um todo. Cada célula, cada núcleo, cada rede, ela é independente. E ela vai manter a comunicação com outras. Sendo assim, legal, correto, certa essa questão. Certa. E aí, vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Próxima questãozinha, pessoal. Então, de novo, né? Aquele texto inicial e a questão. Só que agora é de intra. É uma rede de equipamentos que permite acesso externo controlado para negócios específicos ou propósitos educacionais, sendo uma extensão da rede local de uma organização, disponibilizada para usuários externos à organização. Bem, a questão em si está meio estranha. Vamos conceituar intra? Intranet é uma rede local, ok? Onde uma série de computadores pode se comunicar, mas dentro daquela localidade, aquele prédio, aquela sala, e é uma rede privada. Boa. E aí? É uma rede de equipamentos que permite acesso externo. Até aí tranquilo. Permite? Permite alguém de fora acessar. Ela é focada no ambiente local, mas ela permite alguém de fora acessar. Só que alguém de fora acessar, a gente vai chamar isso de extra. Extranet ou VPN, rede virtual privada. Então, permite o acesso externo controlado.
para negócios específicos ou propósitos educacionais. Sim, dentro do interesse da rede. Perfeito. Sendo uma extensão da rede local. Não, na verdade, a intranet é uma rede local. Tá? É uma rede local, só que privada. Disponibilizado para usuários externos. Não, a extranet é que é disponibilizado para usuários externos. A intranet, ela é dentro do foco localidade. Um foco dentro do meu prédio, dentro da minha sala, dentro do meu escritório. Então, ele misturou os conceitos. A ideia de que pode ter um acesso externo, concordo. Mas que a intra é uma expansão da rede local? Não. É a própria rede local, só que restrita, privada aos seus funcionários. Sendo assim, vão marcar para essa errado. O que você acha? Errado. Ok? Boa. Vamos para a próxima. Próxima questão. Migão, eu acho interessante que antes de você ouvir o comentário, você tente responder. Tente. E aí depois você vai confirmando. E aí você vai contabilizando aí o teu saldo. Por exemplo, essas duas, como é que foi? Acertou as duas? Show de bola. Acertou uma, errou outra? Migão, você entendeu que você está no 0 a 0? Mas podia ser pior. Professor, errei as duas. Estou devendo 2 pontos. Não esquece nunca. Né? Na prova, aqui você arrisca. Aqui você, né, tenta responder. Mas na prova é um assunto complexo, um assunto mais extenso, onde você nunca viu aquele tópico. Não arrisca não, amigão. Não arrisca. Por quê? Se você errar, você perde um ponto. Perde um ponto. Por isso, quando a gente fala de 36, a nota mínima é 3, e a pessoa, pô, mas só 3, é que dentro da ideia da punição, você acertou 20, errou 16, teu saldo é 4. Veja, no limite. Acertou 19, errou 17, teu saldo é 2. Para tentar fugir dessa punição, você tem a opção do sem resposta. Sem resposta. Mas aqui não, né? Estamos entre amigos, você não vai ser punido. Você vai aprender com os teus erros. Vamos para a próxima. O Google Chrome e o Internet Explorer, programas para navegação web, também chamado de browser, boa, possuem uma opção para se apagar o histórico de navegação. Perfeito. Ou também tem aquela ideia de você navegar de forma privativa, que quando fecha a janela, ele já apaga. Mas, independente disso, eu posso pedir para apagar o histórico. Sim. A qual faz que os sítios visitados sejam bloqueados. Nada a ver. Nada a ver. E não mais sejam visitados pelo usuário. Não. A ideia de apagar o histórico, apaga o rastro, apaga aquele registro que gerou durante a navegação. Mas não a ideia de bloquear o site. Não, não. Existe isso. Existe. Ferramentas, opções da internet, na janela que aparece, na caixa de diálogo que aparece, você vai lá em segurança. Sites de acesso restrito. Você pode cadastrar páginas que você não quer que a pessoa visite. Mas não é nada a ver com a ideia de apagar histórico. Sendo assim, errado. Errado. Vamos para a próxima? Próxima questão. Olha essa. Vamos pular o enunciado e vamos para a questão. É correto conceituar intranet com uma rede de informações internas de uma organização, que tem como objetivo compartilhar dados e informações para os seus colaboradores, usuário devidamente autorizados, geralmente funcionários da empresa, funcionários ou alguém que tenha relação com a empresa, ou seja, a pessoa autorizada a acessar esta rede, mas dentro da sua localidade, né? Porque a intranet é local. Beleza. Correto.
certa a questão. Certa a questão. Então, pega isto, vai compondo, vai criando o conceito do que é uma rede interna, tá? A gente pega e a gente pega no erro das outras, ó, o que não pode aparecer, o que não vai ser citado. Legal? Eu acredito que boa parte da tua prova, 36, pode botar aí umas 25, 26 questões, puramente conceituais. O que você espera ver é algo assim, amigão. Algo assim. Questão CESP, 3, 4 linhas, deu o recado, passou a mensagem, aí, sim ou não? Sim ou não? Direto, sem muito choro, sim ou não? Certo ou errado? Questão de definição. Vamos lá? Próxima, esta certo? Vamos para a próxima. Veja, até agora só falamos o assunto internet. Daqui a pouco a gente muda, tá? Vamos lá. Com relação aos conceitos básicos e modo de utilização, né, de tecnologia, ferramenta, aplicativo, procedimento associado a inter e a intra, julgue o próximo item. Você vê que o enunciado realmente, né, é apenas uma introdução. O que vale é a questão. Cookies não são biscoitos, não são bolachas, são arquivos enviados por alguns sites da internet ao computador do usuário, com o objetivo de obter informações sobre as visitas a esses sítios. No entanto, o usuário pode impedir que os cookies sejam armazenados em seu computador. Show de bola! Certa questão, certa. Cookie é um pequeno arquivo texto gravado na máquina do usuário contendo informações de preferência de acesso àquele site. Nem todo site gera cookies, mas alguns necessitam desse cookie para poder dar sequência à navegação. Posso bloquear os cookies? Posso. Onde é que eu vou? Ferramentas, opções da internet, na guia privacidade. A guia segurança é controlar aonde eu vou. A guia privacidade é controlar o que vem até mim. Então, legal, certa questão. Vamos para a próxima. No catálogo de endereços das versões mais recentes do Mozilla Thunderbird é um aplicativo ao estilo Outlook, um aplicativo cliente de e-mail. Lá eu não posso inserir 2 usuários com o mesmo e-mail. E agora, professor, eu nunca usei o Thunderbird. E o Outlook? Professor, eu nunca usei o Outlook. Agora é difícil. Vamos pegar um exemplo, tenho certeza. Pega o teu smartphone. Teu smartphone. Pergunto, você consegue cadastrar 2 pessoas, 2 contatos com o mesmo número? Sim, né? A pessoa tem o mesmo telefone fixo. Um casal de amigos teus, né? A esposa, né? E o marido, o homem e a mulher. E aí? Você cadastrou os 2, né? O Zezinho e a Mariazinha, mas o contato, o número do fixo é o mesmo. Claro, o número do celular diferencia, mas o número do fixo é o mesmo. Então, seria a mesma relação. Eu ter cadastrado de repente, na minha lista de contatos, 2, 3 ou até mais, com o mesmo endereçamento de e-mail. Então, o endereçamento aqui do curso, o endereço de e-mail do curso. Aí você tem um contato com alguns colegas daqui. Você pode usar a mesma referência do e-mail, mas ter contatos distintos. Perfeito. Então, correta a questão. Opa, correta não. Correta não, porque aqui fala que não pode, né? Ó, dica. Apareceu já sinaliza para a gente não se confundir que nem a gente estava vendo agora. Eu estou concordando que pode inserir, mas a questão falou que não pode. Sendo assim, errado. Errada a questão. Próxima. Vamos lá. Acerca de conceitos de rede, de
de computador, aplicativo, procedimento de internet, julgue o item subsequente. Ao realizar uma pesquisa na internet, o Google, o Bing, o Ask, o Aonde, o Yahoo e outros mais distingue palavras digitadas em maiúscula daquelas digitadas em minúscula no texto a ser pesquisado. Então você procurar por Márcio, tudo maiúsculo, ou Márcio, tudo minúsculo, ele traz resultados diferentes. O que você acha? Não. Né? Ele independe. Na verdade, o que nós temos uma regrinha de maiúscula e minúscula são os comandos. Os comandos de restrição. Eu quero pesquisar onde o tipo do arquivo é tal. File type. Esse file type é minúsculo. No endereçamento tem que aparecer in URL e aí a parte do endereço. Esse in URL tem que ser minúsculo. Então a parte de comando sim, mas quanto ao conteúdo da pesquisa, não. Bobagem. Errada a questão. Vamos para a próxima. Olha lá. Por ser considerado um navegador seguro, né? Não sei sobre o ponto de vista de quem, mas vamos lá. O Internet Explorer 11 não permite a navegação na internet em computadores conectados à rede sem fio. Então, que hoje é o acesso mais usual, né? Em casa você recebe o sinal e repassa para todo o ambiente da tua casa. E aí? E aí que, né? Se eu estou usando o Internet Explorer, ele não vai permitir, porque esse acesso sem fio, o Internet Explorer não permite. Bobagem, claro que permite. Tosco, errado. Migão, você percebe que em prova da CESP, o errado muitas vezes é descaradamente errado, absurdamente errado. Ok? Então, veja, nada a ver. Próxima questão. No Internet Explorer, uma página adicionada à barra de favoritos se tornará a homepage do usuário quando o navegador for aberto. Não. Homepage é homepage, favoritos é favoritos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Veja, favoritos depende da vontade do usuário querer cadastrar, incluir aquela página na lista de favoritos. E eu só posso cadastrar na lista de favoritos páginas que eu esteja visitando no momento. Agora, homepage ou página inicial é aquela página que você quer que carregue automaticamente quando você abre o navegador. Então, nada a ver com criar essa associação que homepage e favoritos seriam a mesma coisa. Bobagem. Errado. Vamos para a próxima. No Outlook, se a opção com cópia oculta, o CCO, cópia carbono oculto, tá, estiver ativada, durante a criação de uma nova mensagem, vou mandar um e-mail para alguém, e aí lá o CCO está ativo. Eu poderei inserir um ou mais endereços como destinatário que receberão a cópia do e-mail. Show! Com o conteúdo ocultado. Você vê que a questão é feita de etapas. Tá legal, tem isso. No finalzinho, na prorrogação, né, uma bobagem. Na verdade, as pessoas que eu mandei, que aparecem no oculto, elas serão ocultas para as demais. O para não enxerga quem está no oculto, o com cópia não enxerga quem está no oculto, e se tiver mais de um no oculto, ele não vai enxergar o irmão dele. Ele não vai enxergar quem está junto ali. Quem está como oculto, está oculto para os demais. Perfeito? Então, fácil e
errado. Vamos para a próxima. Os arquivos gerados ou utilizados no Windows 7, ó, mudamos de assunto. Você viu aqui? Volta aqui, ó. Era internet e agora é a vez de sistema operacional. Tu sabe que sistema operacional para nós cai tanto Windows como Linux. Vamos ver o que a gente separou aqui? Com relação a noções de informática, julgue o item a seguir. Os arquivos gerados ou utilizados no Windows 7 possuem um nome livremente criado pelo usuário. Olha, eu vou te ser sincero que eu não gostei muito disso. Ou sugerido automaticamente pelo software em uso, seguido de uma extensão que identifica esse software. Então, o nome que eu escolhi, .doc, para um arquivo do Word. Ou o nome que eu escolhi, .xls, para um arquivo do Excel. Bem, tô louco para marcar errado, mas veja, doc é o documento do Word? É, apesar de que a versão mais nova é docx. XLS é a versão do Excel? Sim, apesar de que a versão mais nova é XLSX. Mas ele não fala de versões. Não. Então não está errado essa parte. O nome você escolhe, ou o aplicativo sugere, e a extensão ele dá. Perfeito. O que eu não gostei é esse livremente, porque na verdade, nem no nome, nem na extensão, existem alguns caracteres proibidos. Não podem ser usados. Nem no nome, nem na extensão. Asterisco, interrogação, menor, maior, barra, contra barra, dois pontos e aspa. Mas, dando a ideia de que o usuário vai escolher o nome, ok? Você é livre para escolher o nome, desde que siga as regras. Certa questão. A banca deu como certa. Veja, essa é a questão que não vai argumentar, porque não é tão assim, tão livre, porque tem essa restrição. Concordo contigo. Então, mesmo que eu marque só aquilo que eu sei, vai ter alguns desacordos com o edital. E a gente vai perder alguns pontinhos. Claro, a não ser que a gente consiga reverter isso no pau, né? Na ideia do recurso. Mas, estou te dando já a posição oficial da banca. Vamos lá, próxima. No painel de controle do Windows 7, pode-se ter acesso à categoria Rede e Internet, na qual se pode executar atividades como, por exemplo, backup, configurações do firewall, Windows, para se restringir acesso a sítios indesejados. Veja, em rede e internet, eu não encontro essa história de backup e configurações do firewall. A categoria que eu encontro isso é a categoria Sistema e Segurança. Sistema e Segurança. Então, isso é uma cobrança comum de prova. Ele quer saber o aonde está o quê. Qual é o caminho, em qual recurso, em que menu, né? Saber esse passo a passo. Então, aqui, questãozinha para nós errada. Vamos para a próxima, porque é outra categoria, né? Curtinha. No Windows 8.1, os arquivos ocultos, né? Não ocupam espaço em disco. E aí? Vamos mexer com o oculto? Veja, o oculto é uma coisa muito engraçada. Porque alguns arquivos desse sistema do Windows, eles têm essa propriedade de ser arquivos ocultos. E aí, pô, mas para quê? Para a pessoa não visualizar, não enxergar ele? Tá, mas eu querendo, eu vou lá e ativo uma propriedade do meu gerenciador de arquivos para exibir os ocultos. Uma pasta que tem arquivo oculto. Eu vou mandar excluir a pasta. Ele vai permitir? Vai. O arquivo oculto ocupa espaço em disco? Sim. Então o oculto é uma situação meio engraçada. O do porquê, o pra quê do oculto.
mas, né, realmente ele ocupa espaço e aqui está dizendo que não, então questãozinha errada. Errada. Vamos para a próxima. O sistema operacional Windows 8 demanda poucos requisitos de hardware, ufa, ainda bem, para ser instalado, podendo ser executado, por exemplo, em computadores com 128 MB de RAM. Cara, 128 é muito pouco, ele exige no mínimo 1 GB e espaço livre de 1 GB, meu amigo, no mínimo 16 GB ou 32, tá? 16 ou 32. E aqui para rodar no mínimo 1 GB de RAM. Sendo assim, errada a questão. Errada. Questão chata, né? Mas daí você vai pensar que do Windows Vista para frente, ele já exigia uma máquina um pouquinho melhor. Então, esse é a máquina um pouquinho melhor, pensa principalmente na memória RAM. O base 1 GB. Menos de 1 GB não vai rodar. Perfeito? Vamos para a próxima. No Windows, ao se clicar a opção esvaziar lixeira, os arquivos são enviados para uma área de transferência. Não! Quando você exclui um arquivo do HD, ele vai para a lixeira. Agora, se você esvazia a lixeira, o arquivo some. Desaparece, morre. É a tal da exclusão definitiva, onde eu excluo, vai para a lixeira e esvazia a lixeira, ou excluo sem mandar para a lixeira, Shift Del, ok? Então aqui não vai para uma área de transferência, nada a ver, nada a ver. Se está na lixeira, você pode ou restaurar ou apagar de vez. Errada a questão, errada. Vamos para a próxima. A forma de organização dos dados no disco rígido do computador é chamada de sistema de arquivo, como, por exemplo, NTFS e o FAT32. Essa história de sistemas de arquivo nós temos uma diferença do Windows para o Linux. Realmente, o Windows trabalha o padrão NTFS ou FAT. Agora o Linux trabalha o padrão EST2, EST3, EST4. Então você vai perceber que eu posso ter os dois sistemas na mesma máquina? Posso, mas eu vou querer cada um com o seu ambiente, com a sua cara, com o seu sistema de arquivamento. Sendo assim, errada essa questão, ok? Errado. Vamos marcar aqui. Errado. E vamos para a próxima. Vamos falar uma de Linux. O sistema operacional Linux, embora seja amplamente difundido, está indisponível para utilização em computadores pessoais, estando seu uso restrito a computadores de grande empresa. Bobagem! Você vai encontrar Linux em tudo que é plataforma. Você vai encontrar em tablet, em notebook, em smartphone. Você vai encontrar em tudo. Então, bobagem. Errada a questão. Vamos para a próxima. No Linux, o comando pwd é utilizado para alterar a senha do usuário. Poxa vida, né? Parece, pwd parece password. E é isso que a banca quer te sacanear. Na verdade, pwd é para informar em que diretório você está. Perfeito? Informar qual diretório.
Agora, existe um outro comando que é o ls. ls é para listar o conteúdo de um diretório. Mas veja, tem nada a ver com senha. Então, errado. Mais um errado aqui para a parada. Ok? Vamos lá. Vamos terminar aqui a parte de Linux com esta questãozinha. No Linux, os comandos rm e cp permitem, respectivamente, remover, show, e aí existe uma variação que é o rmdir, remove um diretório, e cp, que é para copiar um ou mais arquivos. Show, perfeito. Comandos de manipulação do Linux são sempre bem-vindos. Listar, criar um diretório, excluir um diretório. Só lembrando que o rmdir remove diretórios vazios, apenas diretórios vazios. Agora o rm, tanto arquivo como diretórios. Show? Então, renomear, remover, copiar, são comandos sempre bem explorados em prova. Fechamos o nosso primeiro bloco aqui. Perfeito? Voltaremos com mais questões de informática. Um abraço, até a próxima.